o mandamento de Jesus no Novo Testamento sobre isso. E aí, o outro texto que eu queria citar, porque a Graça falou assim, o Velho Testamento não foi abolido. Na verdade, há um texto falando exatamente que foi abolido. Só para a gente reforçar esse ponto aqui. Está em 2 Coríntios 3. O versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Quem achar pode ler. Então, o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Na minha versão diz que em Cristo foi removido. Removido. Eu também removido. Removido e abolido são sinônimos. Esse texto diz claramente que foi abolido. É uma nova aliança, com uma nova lei, uma nova maneira de Deus se relacionar com o seu povo, no Novo Testamento. E agora a gente pode voltar lá para Números 18, porque eu estava dizendo, não quero dizer, ao falar que é uma tradição, isso que costuma ser ensinado nas igrejas, não estou dizendo que é errado, nem que é ruim, que não é para fazer, estou dizendo que não é obrigatório. Para ser obrigatório tem que estar no Novo Testamento escrito. E assim, não é para a gente também desprezar, né, essa tradição. É uma tradição boa, é um costume bom. Só que a pessoa, o crente, ele tem que aderir a esse costume voluntariamente. Eu quero, eu entendi, eu gostei da ideia, o meu coração foi movido a isso. Tem até uma questão assim, um senso de justiça que esse costume do dízimo traz para os membros da igreja. Que a gente pensa assim, se todos os membros da igreja derem o dízimo da renda deles, todo mundo vai estar contribuindo igual, cada um contribui com 10%, e quem tem mais vai dar mais, e quem tem menos vai dar menos. Não fica pesado para ninguém. Então, existe um senso assim, de justiça que sustenta essa tradição, sem eu precisar pegar o texto de Malaquias e jogar em cima das pessoas, como a cobrança de uma maldição do Velho Testamento que Cristo aboliu na sua obra. Tá? Sim, mas quem estava roubando é o povo de Israel, de acordo com o que Deus tratou com o povo de Israel. Tá? A gente pode até pensar um pouquinho daqui a pouco, como que se aplica esse texto para nós. A gente não vai aplicar diretamente cobrando as pessoas como Malaquias cobrou, mas que realmente existe uma consequência para a obra de Deus se por acaso os cristãos pararem de contribuir para a obra. Se os cristãos não sustentarem a obra, há uma consequência. Então, se a gente puxar assim pelo geral, de uma forma geral, realmente há uma consequência para a obra de Deus, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sim. E não cabe, né? Lá em Gálatas 3 fala, Cristo tomou sobre si a maldição da lei por nós. Então, essa palavra nem tem que sair da nossa boca. Mesmo para os nossos inimigos. Jesus mandou a gente amar os inimigos e não amaldiçoar os nossos inimigos, pessoas que nos fazem mal, quanto mais o irmão da igreja, né, só porque não está contribuindo. Aí até a gente pode perguntar, quando a gente volta realmente no texto do Novo Testamento sobre esse assunto, que é o 2 Coríntios 9:7, ele fala que a pessoa dê conforme ela propôs no seu coração, com alegria, não por tristeza nem por necessidade. Então, se ele está sendo assim movido por esse medo, ele está fazendo justamente o que 2 Coríntios manda não fazer, que é, eu estou com medo, de ser amaldiçoado. Está dando por tristeza e por necessidade, porque alguém ou entristeceu e porque alguém ou está obrigando a dar uma coisa que não se aplica. É um problema. Na verdade, assim, eu nem assim digo que é maldade, ganância. Às vezes ele aprendeu dessa forma, Aprendeu quando ele era novo convertido lá, muitos anos atrás, aprendeu dessa forma, todo mundo ensinou dessa forma para ele, a igreja foram passando, e eles não conseguem imaginar uma igreja funcionando sem isso. Mas aí a pergunta que nós temos que fazer é, se as pessoas dão obrigado, por obrigação, quanto é que vale essa contribuição de verdade? Você pode dar R$1.000 lá, mas deu obrigado. Para Deus, tu deu R$0. Tu deu R$0, porque o que vale... Exatamente, não foi por seu amor, não foi uma coisa voluntária, não foi uma coisa que você quis fazer, foi uma coisa que você fez por terrorismo. Então, para Deus não vale nada ali. Com certeza, mesmo que você não dê nenhum centavo também. Não é por aí que a gente mede o valor da oferta. Então, assim, pode existir em alguns líderes uma questão de
Ah, se não fizer isso, vão parar de contribuir. Mas essa contribuição que está sendo dada por obrigação, por medo, por terrorismo, ela não vale nada. O ideal é que... O negócio de falar é castigo de Deus na vida de alguém, isso, assim, é possível Deus castigar alguém. Mas ele castiga não nesse sentido do juiz que está condenando a pessoa. Ele castiga no sentido de um pai que está disciplinando o filho. Mas eu que estou de fora, você que está de fora da vida do outro, você não tem condição de discernir aquilo que é castigo de Deus ou não. Você pode e deve buscar discernir na sua vida a sua relação com Deus. Uma coisa que aconteceu na sua vida ruim, que você percebe foi consequência de um pecado que eu cometi. Isso é possível, mas você discerne entre você e Deus. Senão a gente vai ficar igual os amigos de Jó lá, acusando Jó, que está em pecado, isso aí que tudo aconteceu porque você fez alguma coisa errada. Sim, mas eu não posso julgar para o outro. A gente pode, em relação a nós. Nossa relação com Deus, nós podemos perguntar a Deus e pedir o discernimento de Deus. Agora, eu olhar para o outro, eu não posso. Senão eu vou virar um acusador, vou virar uma pessoa, né, julgando os outros. Aí não cabe a nós isso aí. Eu estava dizendo que a única consequência da gente entender que é uma tradição é que não é obrigatório. Mas é uma tradição boa. Então, você pode recomendar, pode ensinar essa tradição pelos méritos dela própria. Como a gente falou, questão de justiça, todo mundo dá a mesma coisa dentro da igreja. Uma questão de uma disciplina sua com as suas finanças. Uma questão de você assim, ter um critério para você não ficar assim, aleatório. Um mês dá tanto, outro mês dá menos, outro mês dá muito. Você tem um critério regular. Então, nesse sentido, o mérito da tradição do dízimo, ele sustenta ela por si só. Ok? Aí... Semana passada ainda, nós chegamos até o texto de Levítico 27, para a gente pontuar certas diferenças que há entre a tradição do dízimo de renda e o dízimo que realmente estava na Bíblia naquela época do Velho Testamento. Quando a gente chega em Levítico 27, ele ensina que o dízimo tem que ser tirado das lavouras, das plantações. Quando você fizer uma colheita, aí você colheu 100 sacos de trigo, você dará 10 sacos de trigo. E dos rebanhos também. Só que o do rebanho era diferente. O rebanho era somente os animais filhotes, os animais em crescimento. Porque ele fala assim em Levítico 27, aquilo que passar debaixo da vara. Ou seja, tem uma altura para o animal adulto e os animais que forem menores do que aquilo ali eram considerados filhotes e eles passavam. Se você tivesse 100 ovelhas, mas somente 10 filhotes de ovelha naquele ano, você dava somente uma ovelha de dízimo. Não dava nem 10 ovelhas de dízimo, dava somente uma. Era somente os que nasceram de um ano para o outro. E aí, então, essa é uma grande diferença entre o dízimo que está na Bíblia e o dízimo da tradição evangélica do dízimo de renda. Porque na tradição evangélica do dízimo de renda, todo mundo dá de tudo. Mas no dízimo da Bíblia, muitas pessoas dentro do povo de Israel eram isentas do dízimo. Porque o dízimo era somente das plantações e dos rebanhos. Se a pessoa vivia de salário, fazia um serviço, recebia salário. Não era cobrado o dízimo dela. Se a pessoa era um profissional que executava, que trabalhava no comércio, vivia do lucro do comércio de alguma coisa, também não era cobrado o dízimo. Até as pessoas do Novo Testamento, nossos personagens conhecidos, praticamente nenhum deles ali teria dado dízimo. Ou tinha a obrigação de dar dízimo na sua vida. Que os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, André, João, eram pescadores. Dízimo não era sobre pesca, era só sobre plantação e rebanho. Jesus era carpinteiro, dízimo não era sobre renda de serviço, então Jesus também não dava dízimo. Paulo era artesão, fazia tendas, também o dízimo não era sobre venda e comércio de produtos, também Paulo também não devia dar dízimo. E aí então, essa é uma grande diferença, né? O dízimo do Velho Testamento é tirado das plantações e dos rebanhos. A gente pode perguntar o seguinte, se fosse para projetar para o Novo Testamento, por que não projetar exatamente o que está lá? Né? Por que mudar para dízimo de renda? Não existe plantações hoje? Existe rebanhos hoje? Existe criação de gado? Então, os cristãos que forem agricultores, deem dízimo da sua lavoura, uma vez por ano, como era em Levítico 27.
Os cristãos que tiverem criação de boi, criação de bode, criação, sei lá o que ele cria, dê dízimo da criação uma vez por ano, conforme eles davam ali. Né? Se passa uma projeção, e na projeção para o Novo Testamento se muda o elemento. Né? Isso aí não tem como justificar essa mudança do elemento, do que é cobrado dízimo no Velho Testamento para o que é cobrado dízimo na tradição do Novo Testamento. Na tradição das igrejas, quer dizer. Porque o Novo Testamento não cobra dízimo. O Novo Testamento é só oferta voluntária. O que você quiser dar, o que você propõe no seu coração dar, você dá. Números 18, ele fala para quem era o dízimo. Agora podemos ir lá. Números 18, versículo 21 até o 26. Quem achar pode ler. A gente viu em Levítico 27 de onde era tirado o dízimo. E agora número 18, para quem era o dízimo. 18 do 21 ao 26. Pode ler aí. Certo? Então, o dízimo era dado para os levitas. Quem são os levitas? São os descendentes de Levi. Quem é Levi? Quem é Levi? Hã? Não. Esse é do Novo Testamento. Um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. De cada um dos filhos de Jacó foi surgindo uma tribo. E se tornaram as tribos de Israel. O próprio Jacó mudou o nome dele, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Na verdade, um deles Manassés e Efraim são netos de Jacó, que são filhos de José. Mas, quando Israel foi tirado do Egito, e Deus instituiu aquele culto no tabernáculo, Deus separou uma das tribos de Israel, que é a tribo de Levi. Todos os descendentes de Levi trabalhariam no serviço de Deus, ali no culto a Deus no tabernáculo. E aí que Deus estabeleceu o dízimo, para que as outras tribos sustentem essa tribo que servia a Deus no tabernáculo. Então, quem tinha que dar dízimo? Os descendentes das outras 11 tribos de Israel. E quem recebeu o dízimo? A tribo de Levi, dentro das tribos de Israel. Então, quem dava dízimo eram as pessoas que eram descendentes de Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Naftali, aquele povo todo ali, os 11 filhos de Jacó. E quem recebia? Quem fosse descendente de Levi, que é um dos filhos de Jacó. Esses que são os levitas. Ele era um ministério hereditário, certo? Você é filho de levita, será levita. E a gente até te pergunta, né, como hoje é tão diferente isso no Novo Testamento, porque o ministério do Novo Testamento não é hereditário. Não é porque alguém é filho de pastor que vai ser pastor, não é porque alguém é filho de missionário que vai ser missionário. No Novo Testamento, Deus chama o ministro diretamente. Cada um deles recebe uma convicção de Deus diretamente para o chamado ao ministério, seja diácono, seja missionário, seja pastor. Agora, no Velho Testamento, era uma coisa hereditária. E aí, quando chegou na Terra, quando ia chegar na Terra, Deus avisou que todas as tribos receberiam um território, para eles viverem daquele território, que é um povo agrícola, certo? É um povo que plantava e criava rebanho e vivia disso. Então, para você plantar e criar rebanho, você precisa de uma terra. E todas as tribos receberam as suas terras, seu pedaço de terra dentro da terra de Canaã, menos a tribo de Levi. Eles não iam possuir um território. Então, como é que eles iriam se sustentar? Pelos dízimos das terras das outras tribos. Então, o pessoa que é da tribo de Rúben, de Simeão, de Judá, de Issacar, de Naftali, etc., todas as outras tribos, tinham as suas plantações e tinham seus rebanhos e davam uma vez por ano o dízimo para os levitas serem sustentados por esse dízimo. E no texto que a gente leu, existe ainda um outro dízimo. Esses levitas que recebiam dízimo davam o dízimo dos dízimos. Para quem? Para os sacerdotes. Que dentro da tribo de Levi, Deus separou uma família, que é a família de Arão. Os descendentes diretos de Arão seriam os sacerdotes. Então existe um grupo maior de ministros de Deus, que eram os levitas, e um grupo menor, que eram os sacerdotes.
os levitas recebiam dízimo e davam dízimo também para os sacerdotes, como se fosse uma pirâmide assim. E a gente chegou então mais uma categoria de pessoas isentas de dar dízimo no Velho Testamento, que eram os sacerdotes. Eles não davam dízimo para ninguém. Os levitas davam do dízimo que recebiam para eles, e eles, os sacerdotes, não recebiam dízimo de ninguém. Então é mais uma diferença aqui. Tá? Quando a gente chega lá em Deuteronômio 14, a gente vai ver mais coisas contrastantes com a tradição do dízimo evangélico. Vamos lá, em Deuteronômio 14. O que a gente viu? De onde sai o dízimo? Sai das plantações dos rebanhos. Quem recebe? Os levitas. E os levitas dão dízimo deles também para os sacerdotes. E como o dízimo é dado? Lá em Deuteronômio 14. Do versículo 22 até o versículo 29. Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Então, como era dado o dízimo? Uma vez por ano, aqueles de Israel que tivessem plantações ou rebanhos traziam 10% do que eles colheram da plantação e 10% da novidade dos rebanhos, dos animais novos. E traziam para onde? Para um lugar só. O tabernáculo ou para o templo. E lá seria distribuído entre os levitas. E aí ele fala assim, se às vezes o israelita morava muito longe do tabernáculo, então seria muito custoso ele levar os dízimos, né, os grãos e os animais, caminhar aquele território todo. Então ele podia transformar em dinheiro aquele dízimo que ele separou, ou seja, 10% da colheita das suas plantações e 10% do seu rebanho, transformar em dinheiro lá na cidade dele, que está longe do templo e do tabernáculo, vem com o dinheiro e chega aqui no templo ou no tabernáculo e aqui transforma de novo em alimentos ou animais, certo? Então, o dízimo é dado em produtos alimentícios, produtos agropecuários. É tirado da agropecuária e entregado também em agropecuária. Esse transformar em dinheiro aqui é só para transportar uma cidade distante para o local de culto de Deus, uma vez por ano. E quando a gente chega aqui, versículo 23, lê de novo aí só o começo. Trouxe o dízimo para o tabernáculo ou o templo. O que fala aí? Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Tá bom até aí. O que ele vai fazer quando ele chegar lá? O dizimista vai fazer o quê? Hã? Não, aí você está se adiantando. O que ele diz nesse versículo 23 aí? Coma o dízimo do cereal do ouvido. Coma. O dizimista come o dízimo. Está escrito comam. Sim. Comam o dízimo do cereal do ouvido novo, do azeite e a primeira cria Sim. de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, seu Deus. Então, ao entregar o dízimo, o próprio dizimista com a sua família comia parte do dízimo. Porque o dízimo é alimento. Então, ele fazia um almoço comunitário, do qual ele participava e a família dele participava. E aí chamavam os levitas e as famílias dos levitas para participarem do almoço. Ah, mas se o cara é muito rico, o dízimo dele é muito mais do que somente um almoço. Aí ele distribuía o restante do dízimo para os levitas. Certo? Isso ele fazia uma vez por ano. Ele entregava com um culto a Deus em forma de uma refeição comunitária, em que ele comia do próprio dízimo, a família comia do dízimo, e os levitas comiam do dízimo. E aí o restante eles entregavam para o levita fazer o que quiser. O levita podia vender o que ele recebeu, ou podia plantar no seu terreninho que ele tivesse ali em volta da cidade. Aí isso é uma vez por ano. Só que a cada 3 anos ele devia fazer diferente. A gente leu no versículo 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da sua novidade no mesmo ano
e o recolherás nas tuas portas. Ou seja, uma vez por ano ele entregava lá no templo. Mas a cada 3 anos, ao invés dele entregar no templo, ele entregava na sua própria cidade. Ele não precisava viajar da cidade distante onde ele morava para vir entregar no templo. Não. Ele ficava lá na cidade a cada 3 anos e entregava naquela cidade onde ele mora. E nessa cidade existiam levitas que não ficavam centralizados no templo. Em toda a cidade de Israel existiam levitas espalhados que ensinavam a lei de Deus em todas as cidades de Israel. Então, esse que ensina na sua localidade onde você mora, ele vai receber lá na sua localidade o dízimo a cada 3 anos. E não só o levita, né? No versículo 28, nesse dízimo de 3 anos, onde ele também faz a mesma coisa, faz o jantar comunitário para as pessoas comerem 10% da sua plantação e do seu rebanho. Quem mais ia participar? Versículo 29. Pode ler aí. Então, nesse de que a cada 3 anos, ao invés dele dar somente para os levitas do templo, ele ficava na sua cidade, dava para os levitas da sua cidade e para os necessitados da sua cidade. Então fazia um jantar, um almoço comunitário público para louvar a Deus, e ali podia ir quem quisesse lá se servir. O órfão, a viúva, o estrangeiro, todas as pessoas necessitadas daquela sociedade. Então, a cada 3 anos, quem comia, quem recebia do dízimo não era só os levitas, eram os pobres da localidade onde morava o dizimista. Então, a gente pode perguntar, falei, transformar aquele dinheiro em animais de novo, em produtos alimentícios novamente. Sim. Isso aí é importante, essa passagem, a gente repetiu o seguinte. Jesus se irritou com a venda dentro do templo, não porque o comércio seria errado. O comércio é uma atividade legítima. Não porque esse comércio não fosse necessário. Ele era necessário para as pessoas que traziam em dinheiro, para poder transformar o dinheiro em produto alimentício para dar o dízimo em formato de comida. Certo? Mas porque estava num local que foi consagrado para oração. Jesus falou assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram em covil de ladrões. Porque aquele local que foi reservado ali, onde estavam colocando as barraquinhas para vender animais, aquela confusão toda, aquela feira lá, era um local que foi reservado para os gentios que crescem no Deus de Israel para orarem ali. Então, um local para adoração virou um local de balbúrdia, né, de feira. Então, Jesus está se opondo a essa profanação, né, do local. Né? O local que é feito para buscar a Deus está sendo usado para comércio. Não que o comércio fosse errado. Agora, também tem uma questão de que quem são os comerciantes que tinham direito de ficar ali? Né? Por que eles não estão do lado de fora? Por que eles estão ali dentro? Então, existe um esquema ali entre os sacerdotes e os comerciantes, para que os comerciantes que têm um esquema com os sacerdotes fiquem ali dentro do templo, ele já está ali, já está aprovado, ou até às vezes, porque existe uma questão da lei de o animal está com a orelha ferida, não serve. Às vezes o sacerdote ele tinha um esquema com o comerciante de falar assim, não, chegava lá o israelita lá de longe, que não conhece muito bem a lei, aí ele falava, não, esse animal não serve não para o sacrifício, tem que trocar. Troca com a pessoa ali, o meu amigo, que ele tem o animal certo. Então, esse covil de ladrões era uma associação ali profana dentro do culto, né, dentro do templo, para as pessoas ganharem dinheiro em cima dos outros, né? Eles profanarem porque eles estão no local santo e estão sendo recomendados pelo sacerdote, então vai comprar com ele. Então está lucrando com o nome de Deus, né? Tomando o nome de Deus em vão. Sempre que isso acontece também é o mesmo pecado, né? A gente usar o espaço sagrado, né? O momento sagrado da reunião em nome de Cristo para lucrar, para vender coisas, está entrando ali naquilo que Jesus condenou nessa passagem. O dízimo da Bíblia, ele era da plantação e do rebanho. Então, quem tinha que dar dízimo na Bíblia, no Velho Testamento, são as pessoas que tinham plantações e rebanhos.
Quem não tinha essas coisas não precisava dar dízimo. O dízimo das igrejas, da cultura evangélica, ele é uma tradição que é inspirada nesse dízimo da Bíblia, mas ela não é ordenada no Novo Testamento. Então, ela é uma tradição que a gente recebe por costume e a gente recomenda porque pela experiência própria a gente se sente abençoado, a gente considera justo, mas para eu tratar assim, uma coisa obrigatória, ela tinha que estar repetida no Novo Testamento. O Novo Testamento não repete a ordem que está lá no Velho Testamento para Israel dar dízimo. Então, assim, o que o Novo Testamento fala sobre o que a pessoa deve dar é o que está em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isso significa que o cristão dá o que ele quiser dar. Ele propôs com Deus, ele dará. Se ele propôs 10% da sua renda, ele pode dar 10% da sua renda. Se ele propôs algo diferente, ele propõe algo diferente. Esse é o ensino do Novo Testamento sobre o assunto. A gente não pode pegar um mandamento lá do Velho Testamento e jogar direto assim na igreja de hoje. Existe todo um contexto lá, certo? Até porque se torna incoerente. Por que só esse assunto, só esse tema do dízimo que pega do Velho Testamento? Porque todos os outros da vida cristã, a gente se baseia no Novo Testamento. Aí um só tema a gente vai puxar lá do Velho. É incoerente. Exatamente. Não tem como eu pegar uma coisa só e jogar para a igreja do Novo Testamento. Ou eu pego tudo, né, se não fosse para mudar nada. Pegava todo o Velho Testamento e aplicava hoje, ou não pego nada e pego só o Novo Testamento. Pegar só uma coisa do Velho é incoerente. Hebreus 7:12, havendo mudança de sacerdócio, há mudança de lei. O cristão é obrigado, ele tem o dever moral, o dever da consciência, somente das coisas que o Novo Testamento ordena para a igreja. Se a gente não encontrar ordenando para a igreja, ele não é obrigado. Não quer dizer que é ruim essa tradição, não quer dizer que ela é errada, não quer dizer que ela é perniciosa, nada disso. Ela pode ser muito boa, mas eu não posso tratar ela como uma coisa obrigatória, né? Eu forçar as pessoas a seguirem ela. Só posso tratar como obrigatório aquilo que o Novo Testamento fala textualmente, claramente, para o cristão fazer. Você, cumprindo 2 Coríntios 9:7, você propôs isso no seu coração. Eu aceito esse critério, eu gostei desse paradigma, eu vou adotar para a minha vida, dar 10% da minha renda para a minha igreja local. Você decidiu, ninguém te forçou. Se forçar, se for por obrigação, se for por terrorismo, está saindo do espírito do Novo Testamento. Devorador. Que Malaquias fala. Só que o Malaquias está falando de uma maldição da lei, de Deuteronômio 28. Quando a gente chega em Gálatas 3:13, fala, Jesus tomou sobre si toda a maldição da lei. Então eu não posso aplicar a maldição da lei para cristão no Novo Testamento. Vamos, já que você falou do devorador, mas antes da gente ir lá, eu queria só lembrar do que a gente leu aqui em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14 mostrou que o dízimo era dado com um jantar, um almoço comunitário, em que o próprio dizimista comia daqueles produtos alimentícios e dava para os levitas uma vez por ano. A cada 3 anos ele fazia esse almoço comunitário na sua própria cidade, dava para os levitas que morassem por acaso na sua cidade e para os necessitados da sua cidade, a cada 3 anos. Então a gente pode continuar com o questionamento. Se fosse para projetar o dízimo do Velho Testamento para hoje, tinha que fazer dessa forma. Vamos lá, você junta do seu ano 10% da sua renda e você, uma vez por ano, você faz um almoço em que você vai chamar pastores e missionários para esse almoço. Você vai comer junto com a sua família, agradecer a Deus tudo que Deus te deu durante aquele ano. E os pastores e missionários, as famílias dos pastores e missionários vão comer aquele almoço junto contigo. E o que sobrar do valor foi muito mais do que foi necessário para fazer o almoço. Aí você entrega no envelopinho para cada pastor e cada missionário. Seria uma projeção do dízimo como está lá em Deuteronômio 14 para os dias de hoje. E a cada 3 anos, ao invés de chamar somente ministros, chamava também os necessitados da sua comunidade para participar desse almoço comunitário. E você dava o dízimo para os necessitados e para
os ministros da sua comunidade. São as primícias. Não. As primícias é um outro tipo de oferta. As primícias não têm um valor estipulado. Era um valor simbólico. Primícia era assim: você é um agricultor e você chegou o momento da colheita. Tá lá, você plantou maçã. 6 horas da manhã, você está reunido com todos os seus trabalhadores. Vamos começar a colheita desse ano. O pomar está carregado de maçãs. Aí você fala para os seus funcionários: para tudo, deixa eu pegar a primeira maçã que eu vou colher esse ano. Aí eu pego a primeira maçã, uma maçã, aí eu agradeço a Deus e consagro essa a primeira maçã. Isso é primícia. Primícia é uma quantidade assim, a quantidade mínima. É um só. A primeira maçã, o primeiro molho de trigo, a primeira ovelha que nasceu, isso é primícia. Que o animal se chama primogênito. E no produto vegetal é primícia. Então a primícia era uma quantidade simbólica. E era dado ao sacerdote. Agora, isso que você falou, primícia, me lembrou que nós estamos tratando o sistema do Velho Testamento com vários tipos de ofertas diferentes. A gente pode ler em Deuteronômio 12, versículo 6. O que diz lá, Deuteronômio 12, 6? Quantos tipos de oferta diferentes tem aqui? Holocaustos, sacrifícios, dízimos, oferta alçada, votos, ofertas voluntárias, primogênito das vacas e das ovelhas. Então, mais uma incoerência que aparece é essa. Porque no Velho Testamento tem muitos tipos de oferta diferentes. Não era só esse tipo de oferta do dízimo. Se eu vou puxar, tem que puxar todas. O que vai ser hoje a oferta de holocausto? O que vai ser hoje a oferta de primogênito? O que vai ser hoje o sacrifício pelo pecado? Será que você, quando você pecar hoje, você vai trazer um dinheiro para pagar pelo seu pecado? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Mas está no mesmo sistema aqui. Mesmo lugar onde cita dízimo, cita sacrifício pelo pecado. Então eu não posso pegar essa oferta do dízimo e jogar direto para a igreja de hoje. Porque todas essas ofertas aqui fazem parte de um sistema que encerrou. O Novo Testamento, os critérios são diferentes. É uma outra lei, é uma outra maneira de se relacionar com Deus. Mas aí está em incoerência, né? Se for para voltar para o Velho Testamento, tem que pegar tudo que está lá. Não é pegar somente uma lei, que é a lei do dízimo, e projetar para a igreja. Não, pega todas as leis então. Pega lá a pena de morte para se xingar o pai e a mãe é pena de morte, se colher graveto no dia de sábado é pena de morte, pega tudo lá então. Você vai voltar para o Velho Testamento? Né? Vamos voltar para o Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 38. Volta lá no contrato, né? Na cláusula do contrato de Deus com Israel. Deuteronômio 28, versículo 38. Quem achar pode ler. Deuteronômio 28, versículo 38. Aí, relembrando. Só um instante. Só relembrando. Esse capítulo fala: se seguir tudo da lei de Moisés, será abençoado. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre, bendito a cria das suas ovelhas. No começo do capítulo. Se não seguir a lei de Moisés, será amaldiçoado. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o fruto do seu ventre, maldito a cria das suas ovelhas. Então, quando chega na parte das maldições para Israel pela desobediência, tem essa daí, pode ler. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Então, Deus promete que entre os castigos de Israel por desobedecer a lei de Moisés, o gafanhoto comerá as colheitas. Haverá praga de gafanhoto. É esse o devorador que Malaquias está falando. Então, provavelmente já tinha acontecido alguma praga de gafanhotos próximo ao momento que Malaquias está pregando. E aí Malaquias fala: isso foi porque vocês desobedeceram a Deus, não deram o dízimo e as ofertas alçadas. Lembrando que não é oferta voluntária, né? Para ser ladrão de oferta é porque é uma oferta fixa. A oferta alçada, as que eram ordenadas lá na lei. Dá um cordeiro de manhã de holocausto, um cordeiro à tarde de holocausto.
tipo de coisa, ofertas obrigatórias. E aí Deus mandou o gafanhoto, mandou o devorador. Quando vocês voltarem a seguir a lei, eu repreenderei o devorador. E é isso, está dentro daquele contexto. Não podemos dizer que isso acontece hoje com o cristão do Novo Testamento, o devorador, o demônio devorador. Devorador é o gafanhoto. Se a gente quiser afastar o devorador, a gente compra um inseticida e joga lá na plantação e o devorador irá embora. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Devorador é o gafanhoto. Até não faz sentido, né? Você pode ver que não encaixa nos valores do Novo Testamento. Isso. De que você vai ficar com medo de não dar dízimo, porque o devorador vai tirar a sua prosperidade, não vai deixar você ser rico. E aí esse devorador é tipo um demônio da pobreza. Demônio que não deixa o cristão ser rico. Isso não encaixa de modo nenhum. Na verdade, até esse demônio ele está trabalhando contra ele próprio, né? Se ele não deixa o cristão ser rico, ele está trabalhando contra ele. Porque Jesus falou, dificilmente o rico entra no reino de Deus. Então o demônio não quer que o cristão seja rico, então o demônio está fazendo burrice, né? Está trabalhando errado. Lá em 1 Timóteo 6, vamos lá. 1 Timóteo 6, 8. 1 Timóteo 6, 8. Pode ler. Está escrito o quê? Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo comida e roupa, estejamos com isso contentes. Isso aqui é Novo Testamento, é a palavra para a igreja. Se tiver comida e roupa, esteja com isso contente. E a pergunta é, se o cristão ele tem esse valor aqui, se eu tiver comida e roupa e estou contente, ele vai ficar preocupado de prosperidade que o devorador vai levar? Não. Se ele fica preocupado com a prosperidade que o devorador vai levar, é porque ele não tem esse valor aqui, do Novo Testamento. Tenho comida e roupa, estou contente, graças a Deus. Sim, com certeza. O Novo Testamento não tem esses valores materialistas de você ter muita coisa, ter muita prosperidade, de ser rico. Isso não é um valor do Novo Testamento. E nós somos alertados contra essas coisas. Que Jesus fala, dificilmente o rico entra no reino dos céus. Então, como é que eu quero isso? Como é que eu quero dificuldade para a minha vida? Né? Porque a riqueza é fonte de tentação. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu posso fazer. Eu posso satisfazer todas as minhas vontades. Posso fazer o que eu quiser, porque o dinheiro compra tudo. Posso até cometer crimes que eu compro lá o juiz para eu não ser preso. Então o dinheiro ele é uma fonte de tentação para o cristão. Ele não deseja ser rico para não ser tentado.